Pai do Senhor Delção. Pai do Senhor José, Deus abençoe. Manda a solicitação para mim, José. Vê se você consegue. Não, o Adelso, Zé. O Adelso já tá conectando já. Olha lá. Aí. E aí, Delção? Tamo junto, de Deus, Pai do Senhor Jesus. Chico, Deus abençoe. Tá me ouvindo bem aí? Ô, Delção, tô ouvindo bem, cara, graças a Deus. E você, tá ouvindo legal? Maravilha. Esse vídeo é um vídeo experimental, né? Uma live experimental que nós vamos fazer aí hoje, né? Dependendo da repercussão aí, dependendo do que acontecer, a gente vai melhorando a partir dos próximos vídeos, né? Fico feliz em dividir a tela com você aí e a gente discutir alguns assuntos. Espero que os irmãos que estão aqui participando com a gente goste, né? Faça algumas perguntas e a gente consiga esclarecer, segundo a vontade de Deus e a Bíblia, né? É isso? Ô, Delção, seguinte, vê se você consegue falar pro Osés o que você fez aí pra entrar, porque ele tá perguntando aqui que ele não consegue. Tem que mandar um convite pra mim, né? Pra mim adicionar, né? Tem uma telinha verde, um hominho pequenininho, tem bem do lado, aí embaixo, próximo do link de curtir. Você tem que clicar nele e enviar uma solicitação, um pedido. Tá? Minha tia está Quando ele é? assistindo, nossa também. Deus abençoe, minha irmã. A Gisele, a paz do Senhor Jesus, primo, tá, acho que acredito em você. Aqui a minha esposa, o Francisco, Deus abençoe, Francisco, É, uma o Chico tá bênção. assistindo, a irmã Chico Eliana. também. Nessa A live Rogéria, nós minha vamos esposa, tá assistindo, hein? discutir, não é isso? Conseguiu, Zé? Não? Acho que o Zé não conseguiu ainda não. Ele está dizendo que a gente tem que mandar. Não estou vendo nenhum link para mandar aqui, ô Danilo. Você tem algum Também link não. aí? Não, também não. Também não, não tem não. É um hominho, Zé. Tem dois hominhos, eu acho que é aí que você pede. Sabe, do lado embaixo aí? Tem dois hominhos, dá uma olhada aí. Tem um computador, tem um hominho atrás. É porque não apareceu nada aqui, ó. Do Adelso foi facinho. Aí tem bastante gente já, Adelson. É. É isso aí, Denilson. Vamos começar aí. O Oséias procura aí. Eu não sei. Para mim não está aparecendo nada aqui para me enviar para ele, Pra mim né? também não. Aqui, porque até na hora que eu cliquei aqui, tinha um hominho com um quadrinho verde, né? Eu cliquei e entrei na tela. Agora não aparece mais. É isso De mesmo, tem um repente, homem. Mas o meu que não tá, porque como eu que tô fazendo, o meu não tá. Como eu que tô fazendo, o meu não aparece. Ô Zé, vai comentando aí. E se você não conseguir, você vai comentando com a gente aí. Ô Delção, então vamos começar aí, já que nós vamos falar um pouco de teologia. Fala pra gente aí isso. o que você acha que é teologia? Por que você fez teologia? Qual a importância da teologia? Aí, ó, já tem três perguntas. Teologia. O que significa a palavra teologia? Vamos para a etimologia da palavra, primeiramente, né? A palavra teologia ela é composta por duas palavras, né? Theos significa Deus e logia que significa estudo, estudo sobre Deus. A palavra logia, ela se você observar na Bíblia, ela vem de logos, que significa palavra de Deus, ou significa o verbo, né? Então, pela lógica, deveria ser teologia, o teólogos. Por isso que o termo de quem estuda teologia é teólogos, que significa Deus, e logos, palavra de Deus, etimologia. Então, teologia é o estudo sobre Deus, sobre tudo que envolve o ser de Deus, né? E a outra pergunta é qual a importância da teologia? É isso?
Isso aí, A Adelso. Qual a importância importância da teologia para você? a importância da teologia na atualidade. A importância da teologia na atualidade é fundamental para os nossos dias atuais. Agora, o que seria um teólogo? Todos que estudam a palavra de Deus. Todos. Haja visto, né, que alguns teólogos entram na academia, como no meu caso eu, o Denilson, nosso irmão Zé, a gente entra na academia e se forma teólogos, né? A gente estudou durante 4 anos aí teologia para se formar na academia, para a gente estudar e poder conhecer um pouco mais e expor um pouco mais com clareza a palavra de Deus. Mas todos que buscam conhecer a palavra de Deus, todo que é um estudante afinco da palavra de Deus pode ser considerado um teólogo. Lógico que não um acadêmico, como no nosso caso, mas ele é um teólogo porque ele é um estudante da palavra de Deus. E a sua importância para os dias atuais é de fundamental importância para a gente entender o nosso momento. Por exemplo, nos dias atuais, é inevitável a gente comentar sobre isso. Eu acredito que o nosso irmão vai estar comentando posteriormente aí, mas nós estamos vivendo um momento difícil, né? Em que toda a humanidade, todo o globo terrestre está sendo envolvido por esse momento de pandemia do coronavírus, que envolveu todos, né? Todos, influenciou a todos, refletiu em todos, diretamente e indiretamente. E a igreja, neste momento, ela tem sim uma posição a se colocar diante disso. E por isso se faz necessário a teologia, porque a gente conhecendo a teologia, a palavra de Deus, a gente consegue entender o momento que nós estamos vivendo e aceitar mais, ela nos consola. Então, a importância para a teologia, para os dias atuais, é exatamente isso. Não sei se foi claro, Denilson. Tem mais alguma pergunta? A gente quer expor alguma Amém, coisa? Adelson. Sim, eu Podemos vou, seguir, tá? eu vou só falar com o pessoal aqui que tem bastante gente que entrou aí, né? Tem bastante gente que entrou aí. Pessoal que falou. Nosso Estou irmão vendo o aqui 10. Junião entrou. Tem a irmã Eliana, tem bastante gente aí. O Oséias ainda não conseguiu entrar, né? Aí ele tá tentando três Moisés, vezes e não parece. Também não sei, Oséias. Deus abençoe, nossa irmã Liana. A minha tia Alzira está assistindo também. Tia, Deus abençoe, tia. Fico feliz em te ver aqui. Nossa irmã Rogéria, Pai do Senhor, irmã Rogéria. A prima da Rogéria, né? Prima Gisele, isso. A Gisele é prima da Rogéria. Boa noite, tia. A irmã Liana comentou aqui. Pai do Senhor, irmãos, Deus os abençoe. Denilson, E, né? Paz a e todos. A outra nossa coisa aí, irmã. irmão. Deus abençoe, Pode irmã falar. Márcia. Nosso irmão Milton está assistindo. Deus abençoe, meu irmão. É. Amém. Ô, irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta também, pode fazer Não, aí, Deus né? Que a abençoe. gente vê aí. Que a gente vê aí. Tá tranquilo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pode fazer, que a gente, se a gente puder, a gente responde. Mas tem uma coisa que você não respondeu, Adelso. Por que você Pode fez falar. teologia? O que você gostou da teologia? Por que você quis fazer? O que que eu quis? Por que que eu quis? Sempre para É, mim foi um sonho fazer teologia, né? Desde o momento em que eu conheci a Jesus, que a graça de Deus me alcançou, né? Mais conhecido como eu aceitei a Jesus, a partir do momento em que eu fui para o reino de Deus, o Evangelho, eu comecei a me despertar por esse interesse de fazer teologia, porque eu via os demais irmãos pregando, homens de Deus pregando com conhecimento, e eu sempre, ao ler a Bíblia, eu sempre tive essa curiosidade. E eu também me vi na necessidade de buscar um pouco mais de conhecimento, né? Porque eu sempre tive essa vontade de aprender, de me aprofundar mais para poder ajudar, contribuir com o reino de Deus, para poder abençoar. Então, a gente precisa ir a fundo na palavra de Deus e buscar realmente com clareza para poder contribuir para o reino de Deus, né? Então, o propósito de eu fazer teologia é exatamente isso. Até nossos professores, eu acredito que o professor do Deus também falou, uma coisa é certa,
Quem faz teologia não faz com o propósito de ganhar dinheiro. A gente, quando faz teologia, entra numa academia para fazer teologia, a gente não faz com o propósito de, não, eu vou seguir essa profissão de teólogo, mesmo porque a teologia, o retorno que a gente tem em teologia é mais de questão de conhecimento mesmo, e crescimento espiritual e em conhecimento geral. Mas como retorno ainda é muito pequeno nessa questão do profissão de teólogo, né? É até difícil a gente falar sobre isso. Então, a ideia minha é essa. Então, quando eu entrei na academia, foi exatamente para me buscar conhecimento e crescimento espiritual e buscar conhecer. E uma coisa eu despertei muito no meu coração, que me despertou, foi as EBDs, as escolas bíblicas dominicais, ao fato de eu começar a dar aula, aquilo me despertou um desejo muito grande no meu coração de conhecer um pouco mais. Porque se tem uma coisa que eu amo é dar aula na escola dominical. E isso me despertou um desejo muito grande em buscar um pouco mais. E, na verdade, a gente que é teólogo, né, Denilson, a gente não para, né? A gente está sempre buscando, a gente está sempre cursando, estudando, lendo. Eu pretendo fazer uma pós-graduação também. Eu já estou terminando uma pós, não na área, estou terminando a pós na área de história, de geografia, mas pretendo fazer uma pós, um Legal, né? mestrado futuramente. E a gente não para. Quem gosta de teologia não para, nunca vai parar. E é isso. Beleza. Ô, Adelson, ó, já que você está com a palavra aí, eu vou fazer como um locutor, depois você faz algumas perguntas para mim, se você quiser. Mas a Rogéria fez uma pergunta aí, ó. Por que que é importante saber teologia, ou pelo menos um pouco dela? A minha esposa perguntou, ó, por que que é importante a gente saber teologia, ou pelo menos saber um pouquinho da teologia? Eu acho que a ideia dela também é assim, tipo, por que que é importante o povo da igreja saber teologia? Porque a gente está fazendo uma live para a nossa igreja, né? Então, por que que é Exatamente. importante a igreja saber teologia? Ou pelo menos um pouco da teologia? Por que que ela, por exemplo, está assistindo, a gente sempre tem que incentivar para que os irmãos da nossa igreja saibam teologia? O que que você pode nos falar sobre isso? Amém. Por que que é importante teologia? Porque é muito importante a gente conhecer a verdade. Porque a Bíblia, ela diz, e ela é muito clara, quando Jesus ele diz no texto do Evangelho de João, ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você. É importante conhecer a teologia, porque quando, ao ponto que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai se desfazendo de alguns grilhões, algumas coisas que lhe prendem. Por exemplo, talvez eu não esteja sendo muito claro, eu quero esclarecer um pouco mais. No decorrer de muitos anos, quando eu aceitei a Cristo, fui para o Evangelho, eu acreditava em muitas questões, muitas coisas que foram faladas e talvez ensinadas com pouco conhecimento, que eram, na verdade, dogmas e não palavra de Deus, não doutrina. Então, quando você vai conhecendo, você vai se desfazendo do que é dogmático e você vai, de fato, se aprofundando na verdade, na palavra de Deus. E o segundo ponto, que por que é importante também? É importante porque nos dias atuais em que nós estamos vivendo, existem muitas heresias semeadas no meio da igreja e ensinadas pelo meio evangélico, nas igrejas, em redes de televisão, programas evangélicos. Se você ligar o programa evangélico, você vai ver muitas coisas e que se você somente ouvir e acreditar em tudo que está falando, você vai correr o risco de você entrar por algum viés que vai fugir da vontade de Deus. Então, a importância da teologia é exatamente para isso. É o que Paulo diz que a gente deveria se firmar na palavra de Deus. Porque quando você faz teologia, quando você estuda, quando você busca a palavra de Deus, você já não é mais levado a qualquer vento de doutrina. Você vai estar fundamentado na verdade. Então, não é qualquer coisa que vai te chamar a atenção. Tudo que você ouvir, você vai para a palavra de Deus, você vai analisar. Então, é importante nos dias de hoje para a gente não entrar em heresias, não correr o risco de cair em heresias.
Beleza, Você, Delson. Denilson, também, por que é importante na Importante sua... a igreja. Olha, irmãos, eu acho que é importante porque a questão da heresia que você falou, eu ia até tocar num ponto. Porque hoje os pastores, eles têm alguns pastores aí, entre aspas, né, que eles têm a ideia que você pode até amaldiçoar a pessoa. Ah, Exatamente. se você não me aceitar, eu vou te amaldiçoar. E é interessante, irmãos, que a palavra de Deus ela não fala isso, né? Tem lá, não toqueis no ungido do Senhor, tem na palavra de Deus, mas não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Não é o sentido de que você é um homem ou servo de Deus e não pode ser questionado, não pode você falar que tem alguma coisa errada. Então eu acho que a teologia ela nos ajuda, irmãos. E o desejo meu e do Adelso e do Osés, que está tentando entrar e não conseguiu, mas se ele não conseguir hoje, ele consegue um outro dia, a gente vai marcar aí. A nossa ideia é fazer, a minha ideia do Adelso e do Osés, eu tinha conversado com ele também, é fazer uma live dessa daí, sim, uma vez por semana, para a gente debater um tema, né? E é importante, irmãos, é muito importante nós aprendermos por quê. Se você recebe alguma pergunta e você não sabe dar uma resposta satisfatória. Por exemplo, se alguém te pergunta hoje assim, e esse seria o tema da nossa live, né, Adelce? A ideia que nós temos é que semana que vem nós vamos fazer uma live sobre o mal, Deus e o mal. Hoje nós não vamos falar sobre isso porque toma muito tempo, né? Mas já pensou se a pessoa pergunta para você assim: "Ah, você serve a Deus, mas por que que ele mandou o Covid? Por que que tem o Covid? Ah, foi Deus que mandou o Covid? Quem que mandou o Covid? Será que vocês já pensaram nisso? Ah, eu sirvo a Deus, mas o Covid está aí, tem pessoas morrendo. E Deus nessa história? Eu acho que hoje uma das coisas mais importantes, eu gostaria de fazer uma provocação para os irmãos que estão aqui, né? Para que fizesse tipo assim uma propaganda para falar para os outros irmãos, para que semana que vem nós venhamos a falar sobre isso, que é um tema importantíssimo, porque quando você para pensar, é uma pergunta que a gente não consegue responder de pronto. Porque olha só, pensa comigo. Se você fala que Deus não mandou o Covid, alguém pode te falar assim, então esse Deus não é todo poderoso, porque não é ele que toma conta de tudo, não é ele que é soberano. Ah, mas se Aí tem Deus essa... mandou o Covid, aí ele é um Deus mau, né, Deus? Pode falar aí, Exatamente. Deus. Se é todo poderoso e ele é um Deus bom, se ele é um Deus todo-poderoso, no todo, ele não é tão bom, porque ele permite que o mal assole a humanidade. Então, essas questões podem surgir na cabeça de algumas pessoas, né? E se Deus é bom, ele não é todo-poderoso, porque ele não acaba com o mal da humanidade. São questões que a gente conhece e entende perfeitamente, mas é possível que algumas pessoas não conseguem compreender. Por que que Deus permite uma tragédia na vida de uma pessoa que o serviu tanto tempo e contribui tanto para o reino de Deus e Deus permite uma tragédia? Então, são questões que as pessoas não conseguem assimilar, né? Como a gente, bem provavelmente, a gente comente nos próximos vídeos, mas, por exemplo, a gente tem no meio evangélico pessoas muito queridas que estavam no auge, cantando, louvando a Deus, servas de Deus, que foi acometido, e talvez as pessoas pensam, e eu até vi questões, as pessoas perguntarem, e aí, Deus está onde numa situação como essa? Por que que Deus permite uma coisa dessa? Então, essas questões, queridos, eu gostaria que vocês assistissem a próxima live. Nós vamos estar discutindo a respeito do problema do mal. Deus é poderoso e Deus é bom. E por que que ele não acaba com o mal? Então, nós vamos estar discutindo sobre isso aí e é interessante. Vai ser uma live top. E Adelce, se Deus é todo poderoso e é bom, mas não acaba com o mal, então ele não é bom, ele é mau. Exatamente. Então, olha como é uma Mas, questão filosófica. Até entrou o Tiago aqui, o Tiago, que é filósofo, né, entrou aqui. O Tiago sabe bem disso. É uma questão bastante filosófica, mas é uma questão que a gente necessita hoje na igreja, né? A gente necessita exatamente. hoje pensar, né?
meditar sobre isso. É bastante interessante. Eu queria só falar aqui que entrou alguns amigos meus aqui, ó, o Pedro, né, a minha Isso. sobrinha entrou aí, o João Bosco trabalhou comigo na Pisani, entrou aí. Deus abençoe vocês. Aí a Rogéria já fez uma outra pergunta aqui, Adelson. Como falar de teologia para as crianças de uma maneira fácil? Ah, Rogéria, aí você está brincando, né? É mais fácil a Rogéria responder para a gente, né, Adelson? Vamos fazer uma Exato. live para a Rogéria responder aí. Como falar de Mas, teologia para as crianças de uma maneira fácil? Eu acho que ela é mais é, qualificada para responder. então, a Rogéria, ela tem esse dom, né? A gente percebe que ela tem o dom para trabalhar com criança, ela gosta, ela ama, e por isso essa preocupação. Mas também a palavra de Deus, ela, ela responde isso. Que tudo que a gente for chamado para fazer, aquele que foi chamado para ensinar, se esmere no fazer. Não é isso que a Bíblia diz? Se nós, Deus, Exatamente. fomos chamados para ensinar, o que nós devemos fazer? Estudar, buscar, Estudar, ler livros, exatamente. ser. Por quê? Porque nós estamos diante da menina dos olhos do Senhor, então a gente tem que ensinar a verdade. É isso que Jesus ensinou. É isso E que é Paulo ensinou. interessante, né? Ele foi chamado, que Deus deu o dom para o apóstolo, para pastores, para evangelista, né? Para a edificação da igreja. Então, se Deus chamou pessoas, e geralmente pessoas para lidar com criança, irmãs, são mulheres, geralmente, que é mais fácil, tem mais sensibilidade de lidar com essas crianças. Aí a pergunta da irmã é: como falar de teologia para as crianças de uma maneira fácil? Existe diversas maneiras, né? Talvez eu não seja a pessoa mais qualificada para falar no momento, mas eu observei nos dias, acho que foi esse ano mesmo, aliás, foi o ano passado que nós tivemos culto de criança, né? Uns excelentes cultos de criança, até que a irmã Camila ministrou de formas muito claras. Então, existem diversas formas hoje em dia, ilustrações, e hoje a tecnologia que nós temos, irmãos, olhe para você ver o que nós temos aqui hoje. Nós estamos fazendo uma live falando de teologia, então todos em sua casa estudando a palavra de Deus, que nós estamos fazendo um bate-papo. Então hoje nós precisamos explorar aquilo que nós temos, né? Então, como falar de teologia para a criança de uma maneira fácil? A gente pode usar esses veículos que Deus nos permitiu. As criançadas hoje em dia não gostam muito de celular. As criançadas hoje em dia não estão muito inteiradas na internet, na mídia, na tecnologia. Então a gente pode usar isso a nosso favor. Você está Aí, entendendo? tá vendo? Então, seria isso. Então, a palavra de Deus diz: aquele que foi dado o poder de ensinar, se esmere no fazer. Então, eu acredito que a irmã gosta, ama fazer o que faz, quer cuidar das crianças. Então, o que a palavra de Deus orienta é que a irmã busca subterfúgio para poder trabalhar em cima disso. Entendeu? Denilson, o que você O acha? interessante, né, que o Adelso, acho que ele tocou no ponto, porque até a Rogéria, ela fez um vídeo para as crianças que até foi bem recebido, depois não fez mais. Eu até brigo com ela para ela fazer mais. Mas isso daí é um ponto que a gente pode tocar, que eu achei bastante interessante, o seguinte: isso é um exemplo de que teologia, tudo que se faz dentro da igreja com a Bíblia é teologia. Porque as irmãs que ensinam para as crianças na salinha lá, elas têm que estudar a Karen, a Camilinha, a Valquíria, a Rogéria. Elas têm que estudar. Ah, não é teologia? Lógico que é, porque você está estudando sobre Deus. Então, como falar de teologia para as crianças de uma maneira fácil? Da forma que as nossas irmãs fazem, mostrando desenhos, mostrando bonequinhos, pode ser na internet, através de uma música, através de uma dança. Tudo isso você pode usar a teologia. E é legal porque a minha ideia nessa live foi assim uma live de teste comigo com o Adelso, né? Para a gente bater um papo sobre teologia, mas a minha ideia era essa mesmo, dos irmãos que aqui estão, que vocês tivessem um prazer sobre a teologia. Porque se Deus permitir, na semana que vem nós vamos falar algo bastante teológico. Eu preparei assim algumas coisas, eu vou falar o Adelso sobre esse problema do mal, que é um assunto bastante importante. Eu já assisti várias lives, mas
a pessoa que está assistindo isso, ela tem que gostar de teologia, né? É, Porque é um assunto que faz com que você chama a sua atenção. E as crianças são assim, como que as irmãs fazem lá? Elas se vestem, e tudo isso. O engraçado, sabe o que é, irmãos? Adelso, irmãos? É, eu não sei se você concorda comigo, mas é muito mais difícil para a gente falar para criança. Mas para quem já tem costume, é fácil. E tudo você pode usar para teologia. Aí me vem a pergunta: por que, que os irmãos não podem dançar num culto? Aí você fala assim: pode sim, irmão Denilson, porque no culto das crianças a irmã dançou lá no circo de oração, fez gestinho. Tá vendo? Ó? Mais uma barreira que está se quebrando na Assembleia de Deus, tá vendo? Na Assembleia de Deus da Cidade Jardim, lá do Pastor Elson, as irmãs fez coreografia. A irmã Valquíria tá aí, ó lá. Ó. Ela falou um comentário, eu vou ler aqui, ó. Para falar de teologia para as crianças é necessário uma linguagem clara e simples, mas não deixar de destacar fatos importantes que a Bíblia fala aí, ó. Agora fala para mim, exatamente. Adel, irmãos que estão aí. Essa fala da irmã Valquíria não é uma fala de teologia? Exatamente. Fala para mim, Adel. E o Olha a interessante, profundidade que ela falou aqui, gente, ó. Olha que bonito isso daqui. Isso daqui é totalmente teologia, ó. É necessário uma linguagem clara e simples, mas não deixar de destacar fatos importantes que a Bíblia fala. Fantástico, irmã Valquíria. Excelente. A Rogério deu até glória aí, ó. e na teologia, a gente aprende muito isso, né, Denilson? Que na academia a Sim, gente aprende muito termos teológicos, a gente aprende muito termos técnicos, mas uma coisa que a gente aprende também é a comunicação. A gente aprende a falar, e ser claro para as pessoas, né? Eu, se eu não me engano, tem até uma fala, acho que não sei se foi Albert Einstein que falou que se você é um doutor ou mestre e você não souber ensinar ou falar de forma clara que sua avó, seu filho, uma criança entenda, significa que você não sabe nada. Então, o conhecimento que a gente adquire, a gente tem que tornar claro, você precisa adquirir conhecimento e tornar claro para a pessoa que está ouvindo. Por isso que eu sempre gosto de frisar, às vezes quando eu estou ensinando, quando eu estou falando, às vezes acaba sendo redundante, porque às vezes eu torno a falar uma coisa muito clara para alguns, mas um ou outro às vezes tem dificuldade, a gente tem que tornar claro. E uma coisa interessante que a irmã Valquíria falou ali, que é destacar fatos importantes que a Bíblia fala. Uma coisa eu aprendi também, irmã Valquíria, que a gente precisa ensinar na Bíblia, e eu aprendi isso na academia, na faculdade, que tudo que você vai falar da palavra de Deus, a gente tem que apresentar sempre os atributos de Deus. Você vai apresentar o quê? A soberania de Deus é um atributo de Deus. Você vai nas características teológicas, você pode apresentar, ó, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Você pode apresentar a transcendência de Deus, Deus conhece todas as coisas. Você pode apresentar sempre a onipotência de Deus para as crianças de forma clara e simples, na linguagem dela. E outra coisa que o Denilson falou aqui, às vezes a gente, as irmãs dançando lá, fazendo coreografia, e uma coisa que eu aprendi muito também, queridos, é que o ensinador, a questão palavra de Deus, ensinador e aluno, é uma questão relacional. O professor precisa ter essa relação com os seus alunos. Ele precisa ter essa identidade com os seus alunos. Então, por isso que para as irmãs é muito mais simples. É muito mais fácil do que eu chegar e dar aula para as crianças. Porque as irmãs se relacionam muito mais fácil com as crianças. E as crianças, assim como criança, adolescente, ela só vai ouvir quem se relaciona com ela. Então, é muito difícil eu chegar para as crianças lá hoje e falar, irmã, criança, eu vou ensinar para vocês uma historinha. Elas não vão prestar atenção. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma relação diária com elas. Mas as irmãs que têm uma exatamente. relação, essa Exatamente. conversa, essa proximidade, é mais fácil das crianças ouvirem. Então, o ensino, a palavra de Deus, mais ensinador, mais aluno, é sempre uma questão relacional. É isso que eu aprendi, né? Legal. Uma questão de relação. Ô, Abel, deixa eu só falar uma coisa que o Osés falou que já mandou várias vezes. Osés, seguinte, não tá aparecendo aqui pra gente, não sei por quê, mas conversa com a gente aqui, manda alguma pergunta, alguma reflexão aqui pra gente ver, tá? Aí a gente vai conversando durante a semana e ver o que a gente pode conseguir aí.
para que você entre. Eu Os irmãos, também não sei por que não apareceu. A irmã Eliana aqui, ó, eu vou. Você viu a pergunta dela, mas eu vou ler aqui, ó. A irmã Eliana fez uma pergunta excelente aqui, Adelson. Ó. Eu vou jogar para você aí. Aí depois eu te ajudo, tá? Irmãos, ao longo dos anos de estudos, já se depararam com algum professor ensinando heresia ao ponto de vocês perceberem? E aí, Adelson, já se deparou com algum professor ensinando claro, heresia? E eu vou, peraí, eu vou irmãos, complementar essa pergunta da irmã. Se você já se deparou, o que que você fez daí? rapaz, é difícil porque às vezes a gente acaba que tendo que tomar cuidado. Eu já vi na nossa igreja mesmo, faz 20 anos que eu estou no Cidade Jardim, diretamente e indiretamente, e eu já vi pessoas ensinarem heresias, pessoas pregarem heresia em cima do púlpito, e depois fica difícil para o pastor corrigir depois, e para nós, os ensinadores de escola dominical. E é por isso que é bom a escola dominical, queridos. Porque às vezes um pastor vai lá em cima do púlpito, um culto de domingo, ou de quinta-feira, ou de terça, e vai dar um ensinamento, dar um estudo, e ele fala algumas heresias. E geralmente alguns irmãos ficam meio assim, ressabiados. Os irmãos que estão ali frequentemente na escola dominical, ele percebe. Mas daí na escola dominical é o seguinte, a gente está lá, a gente fala, a gente corrige, não é isso, Denilson? Geralmente a gente se preocupa em corrigir, falar, é dessa forma que funciona. Então, já deparamos sim, irmã Eliane, já deparamos sim, muitas vezes. E a questão de você corrigir na hora é muito constrangedor. É difícil para o pastor, eu imagino para o pastor Elcio, para os demais, ultimamente não está tendo muita heresia, né? Não está tendo heresia, graças a Deus, ultimamente. O pastor tem trazido pessoas que realmente pregam a palavra de Deus e a gente está ali, já conhece ali, né, a palavra de Deus, a gente procura sempre falar a verdade. Mas eu já vi na nossa igreja, irmã Eliane, o pastor, eu não tenho problema de citar, o pastor Bernal, uma vez, o pastor subiu ao púlpito para pregar, não vou falar o nome por questão de ética, e ele começou a falar algumas heresias, e ele falou uma heresia dizendo assim que as nossas enfermidades temos que lançar para Satanás. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Que Deus, quem que levou as nossas enfermidades, irmãos? O que está escrito lá em Isaías? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados por Deus. Então não é Satanás que leva as nossas enfermidades. E eu me lembro que o pastor Bernal ele se levantou na hora, se colocou do lado do irmão e falou: irmão, chega. E tomou o microfone do irmão e foi uma situação muito constrangedora. Mas ele foi muito assim, enérgico, pegou o microfone e ele corrigiu o irmão ali. Enfim, eu já vi, e não só essa vez, eu já vi diversas heresias sendo pregadas na igreja e não havia correção, e a gente geralmente corrige ali na escola dominical, o pastor corrige depois no ensinamento, enfim. A gente precisa de teologia exatamente por isso, porque a teologia já opa, peraí, já foi falado alguma coisa que não está não é de acordo com a vontade de Deus. Então é isso, eu já vi sim, já houve essas correções. Denilson. E olha só, irmã Eliana, é interessante porque a pergunta da irmã também, ela falou na faculdade, eu acho, né? Algum professor também. E eu já vi, viu, irmã Eliana? Já vi e é engraçado porque eu e o Canuto, imagina nós dois fazendo teologia no IBALE, a gente batia a boca com os professores. De verdade, a gente batia a boca. Eu já bati boca com alguns professores que eu gosto muito sobre a questão de beber cerveja, que eu não concordava e eles defendiam que podia, alguns defendiam que podia ou não. E isso acontece muito em faculdade, né? E eu discordava. E isso também não pode, não, eu não sei se pode ser chamado de heresia, mas se você for no original da palavra heresia, porque heresia nada mais é, irmãos, é que ela pegou uma conotação, irmãos, heresia pegou uma conotação através dos séculos, que a palavra ela é assim, né? Ela tem a sua raiz e ela tem o sentido principal primeiro, e depois ela vai se transformando. E a palavra heresia, ela nada mais é do que ser contrário, ter uma opinião contrária. Então, por exemplo, se o Adelso pensa uma coisa e eu penso ao contrário, é uma heresia. Só que a ideia de heresia que nós temos hoje é a ideia religiosa, de que heresia é tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor. Então, é essa ideia que a irmã perguntou, né?
Mas a questão é que qualquer discordância seria uma heresia na raiz da palavra. Mas aconteceu bastante comigo na faculdade, com o Canuto, e a gente sempre debatia, sabe? E sabe do que a gente era chamado lá, irmãos? Depois você pesquisa na internet aí. Fundamentalista. A gente era chamado de fundamentalista. É, Adelson, fundamentalista. Isso, Aí a gente era chamado de fundamentalista. E só que depois os professores começaram a acostumar comigo, e daí até eles iam falar qualquer coisa. Ah, o Denilson não vai gostar. Aí eu já larguei mão, sabe? Mas é bem legal. É bem interessante isso daí, sim. Já aconteceu várias vezes, sim. De exatamente, verdade. Oséias. Teologia liberal. A teologia liberal ela Isso é um aí. perigo. Porque o que que é o teólogo liberal? Ele, ele não acredita na veracidade dos milagres de Deus, ele não acredita na veracidade da palavra de Deus como inerrante. O teólogo liberal ele é um perigo, porque ele começa a achar muitos defeitos na palavra de Deus e começa a achar erros. E eu já vi isso. Ah, mas aqui está errado, não era isso. E nós aprendemos, toda a nossa estrutura de cristianismo, que nós aprendemos, pelo menos eu aprendi na igreja, que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável. Ela não existe erro na palavra de Deus. Existem diversos tipos de tradução, de versões, mas sempre o conteúdo e a ideia do texto vai ser sempre o mesmo. Tanto que a Bíblia tem 66 livros, nenhum livro contradiz o outro livro. Não há nenhum livro, nenhum versículo que vai dizer ao contrário do que está dizendo o outro versículo. Entendeu? Então, os teólogos liberais têm essa ideia. O perigo do teólogo liberal é exatamente isso, que eles não acreditam nos milagres de Jesus, eles não acreditam na inerrância da Bíblia e diversos outros pontos que eles não acreditam. Né, Denilson? Quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Então, o interessante da teologia liberal é que ela não acredita nos milagres em si, né? Eles até os teólogos liberais acreditam que Jesus existiu, porque isso daí é uma coisa que ninguém nega hoje, né? Ninguém nega hoje. Até vou citar um, o Mário, vou citar dois, vai. O Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, né, que são filósofos. Eles acreditam que Jesus existiu. O Cortella já acredita, ele já é mais religioso, o Karnal não, mas os teólogos liberais, eles não acreditam na ressurreição de Cristo, né? Eles acreditam que houve um homem, um galileu, né, um judeu daquela época que ele fez uma Nossa, revolução, mas morreu crucificado. Então, mas sabe uma coisa que eu gostaria de falar para os irmãos aqui? O legal da teologia é abrir a sua mente. Se você me perguntar, já você lê teólogo liberal? Algumas vezes sim. Ah, você lê alguma sim, coisa do catolicismo? Algumas vezes sim. Sabe por quê, irmãos? O bom da teologia é você saber que você tem que ter uma fé firmada, mas sempre a informação ela é bom. Sabe como você consegue defender a sua fé? Sabendo realmente como é a fé contrária. Como que eu vou criticar a exatamente, teologia liberal se eu não sei realmente o que é uma teologia liberal? Se eu não sei o exatamente. que é uma heresia, se eu não concordo, se eu não sei defender que o pastor bebe a água e diz que é ungido e guspe no irmão, ele gospe no irmão e como é que eu vou falar na Bíblia que está errado? Ah, não, irmão, mas lá tem o lenço de Paulo. Então isso daí é a mesma coisa. Ah, não, o povo lá antes lá mandava nadar no tanque lá, aí esperava o anjo vir e mexer nas águas lá, o paralítico ficou esperando lá. Ah, então a água também tem poder. Você está entendendo, irmão? É, Então a teologia ela é bom para isso. Você consegue refutar aquilo que você acha que é errado, que você sabe que é errado, perdão, não que você acha. Porque quando a gente acha, a nossa resposta ela é fraca. Mas quando nós com sabemos, certeza. você tem direito de responder. Você tem condições de responder. Então eu É acho só que isso daí é é, bastante importante. Peraí, ô Adelson, deixa eu só falar uma coisinha aqui, daí você fala, pastor, que eu acho que está por favor, cortando. O pastor Elcio comentou aqui, ó. A Rogéria até falou para a gente comentar a fala dele, que eu até ia comentar mesmo. O pastor Elcio comentou que é muito importante frequentar a IBD e os cultos de ensino. exatamente. Realmente, pastor Elcio, é isso mesmo. E a outra coisa que ele fala para o Zés, viu,
valeu pelo comentário, Zé. Muito bom comentário. Pode falar aí, ô Adelso, que você ia falar aí da questão da teologia. O Só para não comentário do cortar. pastor que a EBD também é um curso teológico, viu, irmãos? Porque a EBD, a estrutura da nossa revista, da CPAD, é uma estrutura muito boa. Embora tenha uns pontos ou outros que a gente às vezes, né, discute ali, mas a gente vai estar sempre ensinando, pontuando. E é que nem o pastor José Wellington diz, né? Pastor José Wellington Pai. Ele diz que a EBD é um curso de teologia que você nunca vai se formar. Você vai estar sempre aprendendo e sempre vai ter alguma coisa a mais para você aprender ali. Então, até aqui aproveitar os irmãos hoje que estão aí assistindo essa live, convidá-los para assistir a EBD de amanhã. Nós vamos estar falando, eu vou estar dando essa aula amanhã, nós vamos estar falando sobre a família, né? Isso é interessante. Vai ter coisas que às vezes você já ouviu 200 vezes na vida, a vida inteira, e a EBD, às vezes, uma coisinha, um detalhe, a gente traz uma clareza que ali desperta. Nossa, eu não sabia disso. Então, a aula de amanhã, eu gostaria de até aproveitar a oportunidade, Denilson, para falar para os irmãos, ó, nós vamos estar falando da conduta do crente em relação à família. Olha só que interessante os nossos temas. Legal. Por isso é importante aprender a conduta do crente em relação à família. Todo mundo tem algo a aprender. Então, a escola dominical, irmãos, toda a minha formação, eu digo, hoje eu sou teólogo formado, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, eu conheci muito e cresci muito na teologia, na faculdade, na academia, cresci muito. Mas eu sempre digo, a minha estrutura do cristianismo, a minha estrutura cristã foi formada na escola bíblica dominical. Né? Primeiro eu estive ali pelo menos uns 15 anos de escola bíblica dominical, para mim depois ir para teologia. E eu sempre fui um frequentador e aprendi muito na EBD. Então eu digo aos irmãos, a todos que estão assistindo, a escola bíblica dominical, pastor e ensinamento, culto de ensinamento que eu valorizo muito também, é de fundamental importância. E a igreja, a Assembleia de Deus, é o que é hoje, com essa estrutura enorme. Nós estamos com 102 anos de Assembleia de Deus, porque a igreja da Assembleia de Deus cresceu com base e fundamentado na escola bíblica dominical. Denilson. Ô, Adelso, você tocou nesse assunto aí, depois eu vou reforçar o convite aqui, mas você quer comentar depois pra gente aí a fala do Marcos Granconato, você viu? Que ele colocou esses dias lá no Facebook. E antes de você falar, vai pensando aí, ó. Vai pensando no que eu falei aí, se você quer falar ou não, eu vou comentar algumas coisas aqui. O Osés colocou assim, ó, a cosmovisão desse povo, do povo da teologia liberal, é contra o cristianismo. Então, cosmovisão, né, irmãos? É uma visão do todo, visão do mundo, é uma visão como você enxerga o mundo, no geral. E ele diz que a cosmovisão do povo da teologia liberal é contra o cristianismo. Algumas vezes, sim, viu, Oséias? Eles são contra o cristianismo, que eles chamam de fundamentalista, né? Mas outras eles ficam meio na surdina, assim, e eles ficam no meio do cristianismo. Eles usam bastante o cristianismo e ganham dinheiro com o cristianismo com seus livros. Isso daí é fato, isso aí não tem o que discutir. E muitos deles são muito inteligentes, você consegue aprender muito com a questão histórica, com a questão de interpretação do texto. Só que a ideia deles, que é o fundamentalismo, é a questão de acreditar na ressurreição, acreditar nos milagres, que é difícil você ser cristão e não acreditar nisso, né? E tem outra coisa que a Rogéria falou pra gente mandar a paz pra Valdiné, esposa do irmão Diogo. Eu fiquei pensando aqui se era ela ou se era o Diogo. Aí respondeu que é o Diogo. Ô, Diogo, Deus abençoe, rapaz. Ficamos felizes que você tá aqui, viu? Ô, Rogério, valeu de você dar o toque. É exatamente isso. Ontem eu estava lendo esse texto. Ontem eu estava lendo o texto do pastor Euclides, colocou no grupo, e é 109 anos, não é 102 anos, não, é Ah, 109 anos. pastor Elcio Desculpa, eu corrigiu. errei. Assembleia de E Deus. isso aí, gente. Que bom, né? Você tá numa igreja. Ah, então, já que nós estamos falando disso daí, pastor, irmãos, dá uma comentada na fala do pastor Marcos Granconato. O pastor Marcos Granconato é um teólogo, irmãos, que é famosão aí da internet, né? E ele tem, Gosto. ele, ele tem aversão pela
pela Assembleia de Deus Pentecostalismo. Aí ele fez uma frase essa semana, né, contra a Assembleia de Deus, e o Adelso vai falar um pouquinho. Não, na verdade eu não vi a fala. Infelizmente, eu gosto muito do Ah, você não Greconato, que viu? eu tenho muito conhecimento, um teólogo excelente, mas infelizmente a gente percebe isso, inclusive até na academia, viu, Denilson? Até na Fonvic, lá quando eu estava fazendo teologia, eu percebo por certas denominações de outras igrejas, que eu respeito muito, principalmente as igrejas históricas, né? Que é no caso da Batista de Redenção, que é o pastor Branco Conato, tem uma certa aversão pela Assembleia de Deus. Mas só que hoje eu acredito que eles têm que respeitar a Igreja Assembleia de Deus. Que talvez no nosso início foi difícil. O pentecostalismo ele cresceu de forma muito rápida. Então as pessoas que eram colocadas diante das igrejas não tinham conhecimento e talvez muitos cresceu ali nessa ideia e envolveu muito sincretismo. Enfim, nós conhecemos muito bem hoje. Hoje existem milhares, milhões de igrejas Assembleia de Deus, de todo tipo de ministério. Só que nós estamos falando do Ministério do Belém, então a nossa igreja ela precisa ter um respeito quanto à Assembleia de Deus, porque nós não somos mais um bando de ignorantes. Existem doutores na igreja Assembleia de Deus, existem teólogos na Assembleia de Deus, mestres, entendeu? Então, Faz, talvez eu quero que dizer que o pastor Granconato ele é infeliz na colocação dele sobre a Assembleia de Deus, porque ele está generalizando, porque eu não sou nenhum ignorante, o Denilson não é, os irmãos não é, entendeu? A gente estuda, a gente senta durante 4 anos numa cadeira de academia para estudar, para entender a palavra de Deus, e a mesma formação que ele tem, agora nós temos também. Agora, dizer, generalizar que a Assembleia de Deus é isso, é aquilo, então eu sempre tive essa dificuldade. E também, às vezes, e, até na academia, na nossa faculdade lá, eu percebi algumas aversões quanto à Assembleia de Deus, piadas, sabe? Falar a respeito de línguas estranhas, visão, essas coisas, que isso era muito visado. Hoje o ensinamento é mais focado na nossa igreja, na Assembleia de Deus. Mas antigamente, há muitos anos atrás, era muito milagre, visão, línguas estranhas, não que eu seja contra, tá, irmãos? Também eu continuo acreditando, mas o foco não era muito o ensino, o estudo da palavra de Deus, uma exegese, era mais um foco mais nisso. Então, nós carregamos isso por 109 anos. Só que hoje nós estamos partindo com um caminho diferente. Hoje em dia, você não pode chegar num assembleano e dizer que ele é um ignorante, porque não é. Porque a maioria dos assembleanos hoje em dia, eles vão para a escola dominical e eles estudam, e é necessário um respeito quanto à Assembleia de Deus. Agora, Denilson, eu não sei o que o pastor Granconato falou, infelizmente eu não vi essa publicação dele, eu vou ver. Infelizmente, eu sou fã dele, gosto muito do Granconato, assisto vídeos direto dele, acho ele excelente teólogo, né, de linha calvinista, não tenho nada contra, porque eu também tenho eu flerto muito com a linha calvinista, não tenho dificuldade de falar isso com os irmãos precisam entender isso, eu não deixo de ser crente, eu gosto muito da teologia calvinista, mas infelizmente eu fico triste porque as pessoas tratam assim, alguns teólogos tratam os assembleanos com desdém, e isso é lamentável. Abel, sabe por que eu toquei nesse assunto, irmãos? E foi bem legal você falar isso daí, que você gosta da teologia calvinista e você gosta do Granconato, porque quando nós falamos daí, nós não estamos falando exatamente contra a pessoa, mas como nós estamos falando de teologia, por que eu quis trazer esse assunto? Porque para mostrar para os irmãos que estão aqui o seguinte, a teologia, ela tem muitos lados. Tem a boa teologia e a má teologia. Tudo é teologia. E para mim, a má teologia é aquela que segue apenas um único pensamento e não tem abertura para aprender mais nada. E muitas vezes alguns Exatamente. teólogos são assim. E o que nós aprendemos, irmãos, eu gostaria que os irmãos aprendessem, é que é o seguinte, independente se eu sou calvinista, arminiano, ou se eu não sou nada disso, mas eu sou crente, eu tenho uma coisa que nós temos que aprender: respeito. E o que o Exatamente. Grandonato fez para alguém estudado é falta de respeito. Então, eu gostaria de ensinar no dia de hoje para os irmãos algo
que é o respeito. Independente se eu tenho conhecimento ou não tenho, o Deus é o mesmo. E o respeito tem que estar aí. E é bastante interessante, irmãos, porque ele esculachou mesmo. Depois você procura lá e vê. Ele falou muito mal. Foi muito feio. Muito, muito feio. Muito feio, muito feio. Horrível. Um homem com a sabedoria dele, a inteligência dele, foi totalmente ignorante nesse ponto aí. Horroroso. Até o pastor Josué Martins criticou tudo. Mas um detalhe que eu queria falar para os irmãos. É bom os irmãos entender que teologia ela tem a boa e a má. Tá? Então que nós possamos seguir sempre o caminho da boa teologia. O que é uma boa teologia, na minha opinião? É uma teologia que pesquisa, que respeita todas as ideias, tem o seu ponto de vista, mas conhece todos os pontos sem criticar e esculachar nenhum. E só, já está dando nosso, eu acho que vai estar dando quase uma hora aqui, Delson. E é um tempo que a gente quis terminar, né? Mas eu quero só fechar algumas coisas aqui, ó. O Oséias aí brincou com a Adel, chamou ele de Adeus Pentecostal, e disse que a teologia do Granato é com seus interesses. O que eu queria falar para os irmãos, para a gente fechar aí, depois eu vou deixar o Adel dar o final dele. É isso aí, irmãos. Vocês prestaram atenção nesses termos aí, a calvinismo, arminianismo. Nós vamos fazer aqui, eu não sei se vai ser o Adelso e o Oséias, porque a nossa ideia é trabalhar com nós três, né, Adelso? Eu, você e o Oséias. E eu acho que não dá para colocar três, viu, Oséias? Por isso que você, eu não sei, a gente é ignorando esse assunto. Eu acho que o Adelso também não sabe muito. Então, eu acho que não dá para colocar três assim, né? Eu acho que foi por isso que aconteceu isso. Aí a gente vai combinar, semana que vem nós vamos fazer eu e o Adelso novamente, tá ok, irmãos? Nós vamos falar sobre o problema do mal, porque nós já tínhamos combinado, e essa live era para convidar os irmãos. E eu queria pedir para os irmãos que estão aqui assistindo, irmãos, coloca na sua página, né? Faz uma propaganda. Ah, irmão Denilson, você quer aparecer? Não, nós queremos que mais pessoas venham aprender com aquilo que nós vamos ensinar. Se você puder nos ajudar, vai ser benção. Nós vamos falar sobre Deus e o mal. Qual que é a situação de Deus nesse mal aí? Ele é responsável? Não é responsável? Ele está ligando para a gente? Não está ligando? Ele está lá só olhando e está dando risada na nossa cara? O que ele está fazendo? É isso que nós vamos falar semana que vem, tá? Se Deus quiser. E daí nas próximas lives, eu já quero, né, falar para os irmãos que nós vamos falar o que é arminianismo, o que é calvinismo, né, Adelson? O Oséias Exatamente, né? Vamos. também, se ele concordar com a gente, aí pode ser até o Oséias, o Adelso, cada um fala de uma, só para os irmãos entender os termos, tá? Porque eu acho que uma live assim de teologia tem que ensinar algumas coisas. Uma outra live nós vamos falar sobre a fé, e daí nós vamos caminhando, irmãos, tá? Exatamente. E, Adelson, dá as suas considerações aí pra gente aí, que amanhã ainda vai Irmãos, ter a aula. eu quero agradecer todos os irmãos que participaram com a gente aqui, tá? Nosso irmão Isaac, nossa irmã Mara, Eliana, até o Elonan entrou, Deus abençoe o Elonan, o Verdade, Elana. Osiel, Rogéria, Valdineia, nossa irmã Eliana novamente, nossa irmã Márcia Libanoro, deixa eu ver quem mais. A Edmara, minha cunhada, também está assistindo, eu não sei se ela assistiu, já saiu, mas está marcando que está assistindo. A Rogéria, minha tia Alzira, enfim, eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente aí, deram um like aí, deram um joinha, um curtir. Deus abençoe todos vocês. E convido vocês a sábado que vem nós vamos estar fazendo uma live de novo, nesta hora, nesse mesmo horário, e vai ser com esse tema, o problema do mal, a teodiceia. Uma questão que é muito debatida pelos cristãos e também pelos ateus. É um ponto que os ateus não acreditam, eles não querem acreditar em Deus justamente por isso, por causa do mal. E o teísta aberto, né? Nós vamos estar falando sobre tudo isso aí, né, Denilson? Está tudo englobado dentro do problema do mal e nós vamos esclarecer para os irmãos. E eu acredito que as futuras lives aí vai bombar, vai ser uma benção. Felizmente não deu para o Oséias entrar aí hoje aí, vamos tentar ver um outro recurso aí para a gente, né? De repente a gente consegue até baixar um aplicativo aí e coloca todo mundo ao vivo na mesma sala e a gente vai discutindo ali e falando. Pessoal, que legal, bacana. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe vocês mesmo. Pai do Senhor Jesus. E fica com Deus. Amém, Denilson?
Amém. Até amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei iniciando a nossa live aqui da EBD. Fica comigo lá, irmãos. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, irmãos. Que Amém. Deus abençoe vocês. Amém, Adelção. Deus abençoe. Deu certo aí, ó. Joinha. Conseguimos fazer. Joinha. E Deus abençoe os irmãos que ficaram aqui com a gente. E amanhã vamos assistir a live do Adelci. Que semana que vem nós possamos estar aí, irmãos. Vai orando por nós aí, tá? Que é esse Que o nosso objetivo é abençoar a vida dos irmãos. Tá Amém. bom? Deus abençoe. Obrigadão mesmo. Deus abençoe a cada um.